pessoal, hoje nós vamos estudar o gênero fábula. Quem nunca ouviu falar da fábula, né? A fábula é um texto narrativo. Quem já ouviu falar da história da formiga e da cigarra? Ou então, a história da raposa e as uvas? Ou melhor, a lebre e a tartaruga? Então, pessoal, vamos acompanhar a aula de hoje sobre o gênero. Como eu já havia dito, fábula é um gênero textual que faz parte da tipologia narrativa, ou seja, é uma narração. Nela contém personagens, narrador, o foco narrativo, o tempo e espaço, certo? É uma história bastante breve, com personagens que são animais, que se personificam, ou seja, adquirem características dos seres humanos, certo? Assim como os outros textos narrativos, a fábula ela é dividida em introdução, onde é apresentados os personagens, e a localização em relação ao tempo e espaço. Também tem o desenvolvimento. O que seria o desenvolvimento? É o desenrolar da história, como os personagens estão agindo entre si. No desenvolvimento, nós temos todo o desenrolar da história, certo? Da situação em que se passa. Também nós temos a conclusão, isto é, o final da história. No caso da fábula, esse final tem a intenção de gerar uma reflexão sobre um determinado ensinamento, ou seja, nós temos uma moral, certo? E essa moral ela pode estar implícita ou explícita. As características da fábula. Pronto. É uma narrativa curta, a linguagem é simples e objetiva, os personagens são geralmente animais, que apresentam características ou comportamentos humanos, né? Eu destaquei o geralmente porque nem sempre somente há animais, também pode ter humanos na fábula, certo? As temáticas são variadas e são ligadas às características que os animais representam. O que isso significa? Esses comportamentos representam virtudes, qualidades ou defeitos humanos, como, por exemplo, honestidade, generosidade, sapiência, inocência, pureza, inveja, maldade, dentre muitos outros. Outra característica bastante importante é que é narrada em terceira pessoa. Veja, a história não é narrada como aconteceu isso comigo, mas sim na terceira pessoa, tipo eles, elas, ele ou ela. Ela pode ser escrita tanto em prosa como em verso. O que seria prosa? Prosa é escrita em parágrafos, certo? Já verso é quando eu tenho frases, né, contrapostas uma à outra, formando uma estrofe, certo, pessoal? E como já dizemos, traz uma moral com o objetivo de ensinar valores de forma lúdica, divertida, né? Traz um ensinamento para a gente. Agora, pessoal, nós vamos acompanhar algumas fábulas. Vamos lê-la comigo? A Raposa e a Cegonha. Um dia, a raposa convidou a cegonha para jantar. Querendo pregar uma peça na amiga, serviu sopa num prato raso. Claro que a raposa tomou toda a sua sopa sem o menor problema, mas a pobre da cegonha, com o seu bico comprido, não conseguiu tomar uma gota. O resultado foi que a cegonha voltou para casa morrendo de fome. A raposa fingiu que estava preocupada. Perguntou se a sopa não estava do gosto da cegonha, mas a cegonha não disse nada.
Quando foi embora, agradeceu muito a gentileza da raposa e disse que fazia questão de retribuir o jantar no dia seguinte. Assim que chegou, a raposa se sentou, lambendo os beiços de fome, curiosa para ver as delícias que a outra ia servir. O jantar veio para a mesa numa jarra alta, de gargalo estreito, onde a cegonha podia beber sem o menor problema. A raposa, amoladíssima, só teve uma saída: lamber as gotinhas de sopa que escorriam pelo lado de fora da jarra. Ela aprendeu muito bem a lição. Enquanto ia andando para casa faminta, pensava: não posso reclamar da cegonha. Ela me tratou mal, mas fui grosseira com ela primeiro. Moral da história: trate os outros tal como deseja ser tratado. Agora nós vamos ouvir mais uma história. O pastor e o lobo. Um pastor de ovelhas achava a vida muito monótona, por isso inventava de tudo para se distrair. A sua diversão favorita era fingir que estava em apuros. Um lobo! Socorro! Socorro! Costumava gritar aos quatro ventos. Quando as pessoas de um povoado vinham em seu socorro, encontravam-no perfeitamente seguro, rindo a valer. Um dia, apareceu um lobo de verdade na frente do pastor. Desesperado, ele começou a gritar como sempre fazia: um lobo! Socorro! Socorro! Desta vez, ninguém veio socorrê-lo, e o pastor teve de se esconder em cima de uma moita de espinhos, enquanto o lobo devorava todas as suas ovelhas. Moral da história: quando os mentirosos falam a verdade, ninguém acredita. Agora vamos prestar atenção na nossa próxima história, ok? O leão e o rato. Certo dia, estava um leão a dormir a cesta quando um ratinho começou a correr por cima dele. O leão acordou, pôs-lhe a pata em cima, abriu a bocarra e preparou-se para o engolir. Perdoa-me, gritou o ratinho. Perdoa-me desta vez e eu nunca esquecerei. Quem sabe se um dia não precisarás de mim? O leão ficou tão divertido com essa ideia que levou a pata e deixou partir. Dias depois, o leão caiu numa armadilha. Como os caçadores o queriam oferecer vivo ao rei, amarraram-no a uma árvore e partiram à procura de um meio para o transportarem. Nisto apareceu o ratinho. Vendo a triste situação em que o leão se encontrava, roeu as cordas que o prendiam. E foi assim que um ratinho pequenininho salvou o rei dos animais. Moral da história: não devemos subestimar os outros. Né, pessoal? Agora nós vamos conferir essa historinha em forma de versos. Como é que ficaria essa historinha? Vamos acompanhar agora. Muito distraído, o ratinho da sua toca saiu, percebendo aterrorizado que nas garras do leão caiu. Paralisado pelo medo, percebeu logo o perigo. Puxa, o pavor foi tão grande que teve frio no umbigo. O ratinho implorou: seu leão, quero viver. Ainda sou tão novinho, eu não quero morrer. O leão ficou pensando. A juba até coçou, olhou bem para o ratinho e depois o libertou. O ratinho, agradecido, prometeu ao rei leão: este ato de bondade terá retribuição. Ah, 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 está de boa. O leão deu uma gargalhada.
um bichinho tão pequeno me salvar, que palhaçada! Alguns dias se passaram e ao andar por uma trilha, o imponente leão caiu então numa armadilha. Foi então que apareceu bem feliz e saltitante aquele pequeno ratinho libertado dias antes. Rapidamente a rede começou a roer, até que o leão conseguiu se desprender. O leão, agradecido e também sem argumento, comprovou o velho ditado: tamanho não é documento. Bom, pessoal, nós vimos agora a mesma história em forma de versos e estrofes. Vocês gostaram? Então, pessoal, é só isso. E agora nós vamos encerrar nossa videoaula. Um beijo e até a próxima!